Hello, guys! Aqui é a professora Ana Paula, né? Tô gravando esse videozinho pra gente esmiuçar um pouquinho mais sobre as atividades que foram passadas no GPA, né? Se por um acaso vai surgir alguma dúvida, então esse videozinho ele tem o intuito de esclarecer aí ao pé da letra qualquer dúvida que possa vir a surgir, né? A aula do dia 23 postada no GPA para vocês, ela se inicia com um vídeo introdutório, né? Então é para vocês acessarem o endereço aí do YouTube e ir lá no próprio YouTube para assistir esse vídeo introdutório. Esse vídeo ele vai falar a respeito das redes sociais, que é a matéria do nosso conteúdo desse primeiro semestre, né? Vai falar sobre quais são essas redes sociais, qual a pronúncia certa em relação a ela. Então vocês têm que ver o videozinho para ver lá sobre o Instagram, sobre o Facebook, né? Sobre como pronunciarmos essas redes sociais e sobre essas que a gente tomar conhecimento das quais são mais usadas, né? É um assunto que vocês dominam até melhor do que nós, né? Essa nova geração aí. Então tá fácil para você fazer a atividade. Logo após você ver o vídeo introdutório, você tem um exercício para fazer. Esse vídeo ele consiste em o quê? Ele consiste em ampliar o seu vocabulário, né? Se a gente ficar muito preso só ao conteúdo, a gente acaba que o quê? Não empobrece o vocabulário, né? E o intuito é fazer com que a gente enriqueça. Então, eu coloquei um textozinho aí para que vocês façam o quê? A tradução. E pedir para que vocês usem o auxílio do dicionário. Mas o auxílio do dicionário, gente, não é para vocês em todo tempo, né? Pegar o dicionário e traduzir palavra por palavra. Não, o intuito é que você traduza as palavras que você nunca tenha visto na vida, que vocês não fazem a mínima noção do que vem a ser, né? E principalmente nesse texto aí, ó, ele tá muito fácil. Porque tem muitas palavras, né, que a gente chama de estrangeirismo, né, que são palavrinhas que são muito parecidas com o nosso linguajar, com o nosso português, né? A gente vê aí que tem economic, né, que faz relação à economia, né? Interactions, que faz relação com a palavra interação, transitions, transição, communities, que são comunidades, né? Então a gente vê que dá de uma maneira bem fácil aí de você compreender, sem que você use o auxílio do Google Tradutor ao pé da letra. Porque se você simplesmente vier aqui colar o texto, pôr lá no Google Tradutor, o que você está fazendo? Você está tirando a oportunidade de você aprender, né? De você evoluir com o exercício. Porque o fato de você vir aqui colar e só jogar lá no Google não vai te permitir crescer, né? Em nenhum aspecto. Você não vai aprender nenhuma palavra nova, né? Você não está nem copiando ela. Então, o importante é eu uso isso para minha vida. Tudo que eu quero aprender, eu copio, né? Eu tenho vários cadernos aqui, ó, na minha mesinha aqui de trabalho em casa, e eu sou cheio de cadernos, porque tudo aquilo que eu quero que o meu cérebro grave, eu copio, né? Eu acho que essa é a maneira mais fácil do seu cérebro guardar informação. Então, o primeiro exercício vem esse textozinho, faça a tradução e depois o que, gente? Leia, leia e faça a interpretação, né? Não tem como você entender algo se você não ler, né? E essa leitura, ela tem que envolver uma, duas, até três vezes. O aconselhável é que primeiro você faça uma leitura silenciosa. Logo após, você vai fazer uma leitura em voz alta, né? E a pior, uma terceira oportunidade, eventualmente, seria uma leitura fazendo a cópia, né? Mas nesse caso específico aqui, eu não pedi para você copiar o texto. Então depois você tem aí questões A, B, C e D relacionadas ao texto, as quais você vai responder. Responder como? Respostas pessoais, né? Temos aí a primeira. What is a social network? What is a social network? Bom, ou seja, qual a sua rede social? Qual a rede social que você faz o uso, né? O texto está falando a priori sobre esse assunto, né? Convenhamos que todas as perguntas vão estar relacionadas ao mesmo assunto e relacionadas ao texto. Só que são perguntinhas que você vai responder dando a sua própria opinião, opinião pessoal, tá? Eu deixei em aberto, você pode responder tanto em português quanto em inglês. Fica ao seu critério. Depois você tem o outro exercício, logo abaixo, que é falando sobre aparências. Dentro desse gênero textual sobre as redes sociais,
nós vamos usar muita comunicação e essa comunicação ela vai se estender ao quê? A respostas pessoais, né? Então nós viemos aqui para ver a parte da gramática, onde nós vamos aprender um pouquinho sobre aparência. Aí você tem o episódio 1 aí, que é um diálogo entre a Ellie e o Tim, né? E aí, o que, que é para você fazer? Novamente, interpretar o texto. Ah, professora, mas eu não sei ler inglês, eu não sei o que, que significa. Ok, vai lá, utiliza a ferramenta do Google Tradutor, né? Copie, cola o texto e aí leia. E aí, como eu estou te dizendo, copia esse texto no seu caderno, caso você não saiba as palavras que você não souber. As que você souber, tudo bem, não precisa, né? Mas as que você não souber, eu te aconselho a copiar. Para o quê? Para que seu cérebro vá administrando essa informação e para que ele vá gravando essa informação. Então você tem atividade com o quê? Primeiro você tem o textinho. Depois o que é o exercício? Fazer a tradução desse mesmo textinho, né? Logo abaixo. Depois tem o outro exercício, que é para você apontar as palavras e os significados dela. Novamente, a gente está ampliando o vocabulário, né? Para que seu cérebro grave aí o que, que vem a ser essas instruções, né? It is a round, it is a red. São palavrinhas bem fáceis, né? It is a fruit, after lunch. Então, assim, tá bem fácil, né? Eu acho que não vai restar aí nenhuma dúvida para vocês. E, consequentemente, depois você tem o exercício número 5, que é para você responder, fazendo referência ao texto, né, do exercício número 4. E, para finalizar, você tem aí um exercício de complete, usando as palavrinhas que estão em destaque, como lunch, apple, round e fruits, né? A ball is a. O que, que a bola é, né? Dessas 4 opções de resposta aí, qual que vai encaixar ali melhor? Respondeu tudo certinho? Vai lá no GPA, eu postei lá o gabarito, entrem lá no GPA e aí você vai confrontar. O que, que você acertou? Número 1, coloquei assim, assim, assado. Ah, acertei, não acertei. Acertei, não acertei. Gente, não tem problema você errar, tá bom? Todos nós, né, enquanto seres humanos que somos, a gente aprende realmente errando. A gente erra, vai lá, conserta o erro e aprende, tá bom? Então, o intuito do exercício é que você tente fazê-lo, né? Que você tente, dentro das suas capacidades, fazê-lo. Acertar ou não, uma consequência, tá bom? Anotem aí todas as suas dúvidas, que depois a gente também, quando retornar para a sala de aula, vai poder conversar sobre isso, vai poder falar sobre isso, tá bom? Então, eu encerro aqui essa aulinha aí do dia 23. Bye, bye! See you!